Vem de Vero, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao MesaCast da Vero. Eu sou Anderson Hartmann, jornalista e empreendedor, e hoje nós vamos conhecer o case de sucesso da Consuelas Brownies. E aqui conosco está a Bibiana Loureiro. Tudo bem, Bibiana? Tudo bem, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí, estamos ansiosos, para conhecer um pouquinho mais do case da Consuelas. Mas antes da gente falar da Consuelas, eu quero saber da Bibiana. A Bibiana já nasceu predestinada a dar certo, né? Ela vem com loureiro, com louro, né? Com abundância no nome, né? Isso aí. Eu vim, acho que parei onde estou, muito graças à minha família, assim. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes e empreendedoras, então não é à toa que estou aqui hoje. E conta para nós um pouquinho, Bibiana, quais foram as tuas passagens, né? A tua conexão com o empreendedorismo antes de chegar a Consuelas. Olha, na verdade, acho que eu sempre tive esse tino na minha veia, assim, porque sempre gostei muito da minha independência, sempre gostei muito de fazer dinheiro, desde pequena. Então, me criei dentro da loja da minha mãe. Minha mãe tinha uma loja de roupas, então, desde muito pequena, eu ficava com ela dentro da loja e tal. E aí, já no colégio, eu tive meu primeiro empreendimento, assim. Eu ficava analisando muito possibilidades, assim, de onde eu poderia me inserir e fazer um dinheiro ali, sabe? Então, no colégio, eu me lembro que começou a época das festas de 15 anos, e aí a gente sempre tinha que levar um presente para aniversariante, óbvio. E muita gente deixava para a última hora. E ali eu vi uma chance, eu vi uma oportunidade. Eu tinha uma amiga da minha mãe que vendia semi-joias. E eu disse, me dá uns brincos aqui, que eu vou levar pro colégio. E toda sexta-feira, tenho certeza que quando tiver festa, eu vou vender. E dito e feito. E ali eu comecei, assim. Vendia brinco para as pessoas darem de presente nessas festas, que a gente tinha quase que todo final de semana. E ali comecei a guardar meu dinheirinho e pegar gosto pela coisa. Mas depois, dali em diante, tive um outro caminho. Fui fazer faculdade de Direito, para depois só eu chegar na Consuelas. Agora conta para nós, né? Como é que surgiu a ideia, então, dos brownies, né? Eu fiquei sabendo que tu precisava ir para fora, estudar, e aí tu precisava juntar um pouco de euro, né? Isso, Conta para nós essa história. Não, então, eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui muito viradora, assim. E sempre fiz por onde para conquistar as minhas coisas. Principalmente porque meus pais, quando me surgiu essa oportunidade de morar em Madrid, né? Para cursar um semestre da faculdade de Direito, meus pais acharam muito legal e disseram, maravilha, mas vou te dar real, a gente não tem grana para ficar te bancando na Europa. E meus pais sempre foram muito na real, assim, comigo, sabe? Eu sempre tive muita real de dinheiro, de possibilidades e de saber entender o meu privilégio, mas saber o quanto custavam as coisas, sabe? Então, eu vi que se eu quisesse realizar esse sonho de morar fora, eu ia ter que me virar. Porque dos meus pais não ia sair muita coisa. Aí eles me fizeram uma proposta. Eles disseram, a gente te paga a passagem e o seguro-saúde e fica pagando a tua faculdade aqui, porque precisava ficar pagando. E tu lá precisa te virar. E eu, nossa, tá, como é que eu vou fazer isso? E na época eu trabalhava numa construtora, na parte jurídica. Eu tinha 21 anos, eu acho, e eu coordenava um setor jurídico de uma incorporadora. E aí eu não estava mais feliz ali, estava querendo ir morar fora, eu precisava agarrar essa oportunidade de morar em Madrid. E aí eu me lembrei de uma grande amiga minha, a mãe dela fazia os melhores brownies do mundo, que a gente tinha a oportunidade de comer uma vez por ano, só no aniversário da Marina, minha amiga. E aí eu fui falar com a tia Consuelo. Eu disse, tia, tô querendo morar fora, será que tu não me passaria a receita dos teus brownies? Porque, assim, só para as amigas eu já sabia que eu tinha uma clientela fiel, porque a gente ia nos aniversários da Marina, amava o brownie, só que a gente só comia uma vez por ano. Então, eu pensei, bom, se eu pegar a receita e fizer, é capaz de eu vender todo final de semana para uma amiga, pelo menos. E ali eu comecei fazendo os brownies na cozinha da casa dos meus pais. E, bom, dali por diante é história, muita história. Mas foi assim que começou a Consuelas, juntando dinheiro para ir morar fora. E aí depois, na Europa, eu fiquei sabendo que tu expandiu isso, né? Porque o dinheiro não foi suficiente. Sim, O empreendedorismo rolando na Europa também, né? É isso, eu juntei um montante X, enfim. Fui. Eu me lembro que a minha passagem estava marcada para o dia 24 de dezembro, Natal. E aí eu disse, não, mas eu preciso aproveitar o movimento do Natal para os brownies, né?
Então, era de manhã, meu pai fazendo as entregas dos brownies para mim, eu arrumando mala, cortando brownie, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas aí, levei uma graninha e cheguei lá, só que muito sem noção, coisa de jovem. Mas, assim, que bom que eu tive essa falta de noção, porque talvez se fosse hoje eu tivesse sido mais cautelosa, eu não teria ido. Se eu tivesse feito todos os cálculos na ponta do lápis, assim. Porque eu fui com o que eu tinha juntado de dinheiro e chegando lá eu vi que a vida em euro ela é muito diferente, né? Então, eu vi que o dinheiro que eu estava levando não ia dar para 2 meses. E aí eu pensei, bom, tá, e se eu começar a vender brownie aqui? Só que aí eu precisaria ir atrás de utensílio. O apartamento que eu alugava não tinha forno, ou seja, um grande desafio. Onde é que eu ia assar os brownies, né? Precisava de um forno. Tinha o desafio de falar em outra língua, de estar num país que eu não conhecia ninguém me conhecia. Então, era um super desafio, assim. Mas eu dei a cara a tapa porque a minha vontade de ficar lá era maior. E vai chorar ou fabricar lenços, né? Não, exatamente. Foi isso, assim. E consegui me virar lá por 8 meses, assim. E aí depois voltou da Europa para cá com a Consuelas, né? Que é uma homenagem, então, à mãe da Marina, Na isso? verdade, quando a tia Consuelo me passou a receita e me ensinou, eu falei, bom, vamos fazer a coisa minimamente direitinho, né? Porque eu sou muito do pensamento de que a gente não pode esperar estar tudo perfeito para a gente dar um pontapé inicial, sabe? A gente tem que começar com o que a gente tem vai lá ali e faz, no momento, e depois a gente vai ajeitando as coisas. Mas eu sabia que eu tinha que ter um nome, sabe? E aí eu não precisei pensar muito. Eu digo, eu vou fazer uma homenagem à tia Consuelo. E Consuelo já é um nome meio hispânico, eu já estou indo para lá, né? Já é uma coisa... Tudo se ligou, assim. E aí eu pedi para uma outra amiga, tu vê como as pessoas... Assim, eu devo muito a muitas pessoas que foram me ajudando ao longo do caminho, mas... Eu pedi para uma outra amiga que era designer fazer eu disse, amiga, faz um logo bem facinho aí para mim, mas eu quero botar o nome de Consuelas. E dali foi. E quando eu fui para Espanha, eu já levei adesivos, uma cartela de adesivos, porque eu já adesivava meus brownies lá na Espanha mesmo. E aí, quando eu voltei, já existia o nome, mas não existia a empresa em si, né? A empresa em si foi nascer lá por meados de 2015, 2016. Eu fui morar na Espanha em 2013 e 2014. Mas aí eu voltei, segui fazendo os brownies na casa da minha mãe. Ao mesmo tempo, eu estagiava num escritório de advocacia, porque eu cursava faculdade de Direito, né? E dali para frente, eu tive muitos anjos da guarda no meu caminho que foram me ajudando e fizeram a Consuelo chegar onde está hoje. Que legal. Então, assim... como é que foi para ti assim, colocar em prática aqui no Brasil, então, esse laboratório, né, lá da Espanha? Então, eu sabia e acreditava muito no potencial do meu produto. Eu sabia que era um produto muito bom e que se as pessoas experimentassem, eu estava feita, sabe? Tanto lá quanto aqui. Então, o que me faltava realmente era espaço e um poder de produzir em larga escala, né? Porque eu produzia na casa da minha mãe. Para tu ter uma noção, quando eu trabalhava na casa dela, eu não vendia na rua, diferente do que eu fazia na Espanha, porque na Espanha eu vendia na rua um browniezinho individual para a pessoa poder comer. Aqui, eu vendia a caixa com 30 mini brownies, ou seja, cada fornada de brownie era uma caixa. Então, se eu tinha 5 encomendas... 5 fornadas. 5 fornadas. E eu só tinha uma forma, poucos utensílios e um forno que cabia uma forma só. Então, assim, essas dificuldades começaram a aparecer quando eu voltei da Espanha, porque saiu uma nota no jornal, na época, e dali a Consuelas explodiu e eu não estava mais dando conta de fazer os brownies na casa da minha mãe, assim. Estava impraticável. Porque por mais que eu tivesse mais formas, tu tem que respeitar um tempo mínimo, né, do brownie assar e tudo mais. Então, ali, eu comecei a entender que talvez eu pudesse largar o mundo do direito e me dedicar para o que eu amava e para o que eu acreditava que era Consuelas. E quais foram, Bibiana, os primeiros aprendizados que ficaram dessa fase inicial, então, para ti e para quem quer empreender, que está nos acompanhando aqui no nosso MesaCast? Primeira coisa de tudo que eu já falei, mas eu vou repetir, eu acho que muita gente que eu converso
As pessoas me procuram muito com medo de dar um pontapé inicial, assim, perguntando como é que foi para ti, me dá alguma dica. Se tem algo que eu posso dizer e que eu já falei aqui, mas vou repetir, é que a gente não pode esperar as coisas estarem 100% redondas e perfeitas para a gente começar, sabe? A gente tem que começar onde a gente está, com o que a gente tem, tirar o melhor possível de dentro disso, sabe? O melhor proveito. Então, esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive. Se eu tivesse esperado tudo estar perfeito, talvez eu tivesse até hoje num escritório de advocacia, sabe? Então, não que isso seja algum demérito de forma alguma, mas não era o que eu queria fazer. Exato. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados. O outro é que a gente tem que ter coragem, assim, não pode ter vergonha do nosso trabalho. Vergonha de trabalhar, principalmente, porque isso era uma coisa, assim, eu saía para vender os brownies e os meus amigos iam junto, mas eles esticavam uma canga e ficavam lá, tomando mate, tomando cerveja. E eu estava de pé, com um pote de plástico cheio de brownie na mão, rodando o parque, oferecendo para as pessoas. Até que teve um dia que um amigo meu se encostou em mim e falou assim: ai, tu não tem vergonha de ficar abordando as pessoas a todo tempo? Tu não vê que as pessoas estão descansando? Tu não fica meio constrangida de ficar abordando elas? Eu disse, cara, ou eu faço isso, ou eu volto para casa e desisto do que eu estou fazendo aqui. E a minha vergonha não pode ser maior do que o meu desejo de realizar esse sonho, sabe? Então é isso, a gente não pode se envergonhar do nosso trabalho. Eu acho que isso é uma outra grande dica. Várias pessoas me dizem, ai, morro de vergonha de vender na rua, ou de colocar minha cara no Instagram, sabe? E eu sempre tento incentivar para esse lado, de que a gente está trabalhando, e a gente não pode ter vergonha disso. Então, são grandes aprendizados que eu tive dessa primeira parte. Em 2012, eu também tive a oportunidade de fazer um curso de comunicação pós-digital na Espanha. Que legal! E foi muito legal. E um dos coordenadores do curso, ele disse que todos nós deveríamos ter um plano Z, um plano Z. Né? Que é, se tudo der errado, né, no plano A, no plano B, no C, qual é o teu plano Z? E o meu plano Z é voltar para a casa dos meus pais, que estão vivos ainda, graças a Deus, e que se tudo der errado nos meus outros planos, eu posso ir para a casa deles, né? Sim. Então, quando a gente redimensiona, Bibiana, né, e traz para a gente essa possibilidade de ter um plano Z, que é ter um lugar para ir, a gente consegue arriscar mais, né? Com certeza. E isso era uma coisa, assim, tipo, foi bem... Eu não posso dizer para vocês que foi a coisa mais fácil do mundo. Não foi fácil. Primeiro achar um forno para eu fazer os meus brownies lá. Era tudo muito difícil. E eu tive vontade de desistir várias vezes. E o meu pai, muito paizão, assim, hoje que eu tenho uma filha, eu entendo, né? Eu, na época, falava para meus pais, ai, não sei se eu não volto, tô passando dificuldade aqui. Porque era isso, eu vendia os brownies, mas era uma grana curta, assim, eu não vivia lá numa abundância total, jogando dinheiro para cima. Enquanto todos meus amigos que estavam lá recebiam mesada dos pais, assim, eu não tinha isso. Então, muitas vezes eu ouvi o meu pai dizer, minha filha, se tu precisar voltar, não tem problema nenhum. E tu não vai ser menos vitoriosa por isso. A gente está aqui te esperando se tu quiser voltar. E eu acho que isso era o que me fazia, não, eu não vou voltar, eu vou tentar mais, sabe? E então, assim, meus pais sempre foram meu grande alicerce, e ter para onde voltar, eu acho que é fundamental para quem empreende, assim. E aí depois, então, tu montou uma estrutura, saiu da casa dos pais, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, e aí montou uma estrutura maior e começou a diversificação dos produtos, né? Então, qual que é a importância de não colocar todos os ovos num cesto só, Bibiana? Olha, eu acho que a gente não pode apostar... Assim, por mais que eu acredite muito no meu produto, a gente precisa pensar num número maior de pessoas quando a gente pensa em aumentar faturamento, né? A gente começou a diversificar o cardápio da Consuelas no momento em que a gente alugou a nossa primeira loja física, que é a loja onde a gente está até hoje, na 24 de outubro. Porque até então eu vendia brownie. Primeiro, sob encomenda, entregando a caixinha na porta da casa das pessoas. Depois eu tive uma food bike, que era uma bicicletinha que a gente participava de eventos de rua, bem na onda dos food trucks, assim, que a gente também vendia só brownie. E, assim, eu sabia, e quando tu tem um ovo só, tu sabe o teto e o limite de onde tu pode chegar, né? Então, eu sabia que, bom, a partir de agora, que eu vou ter um aluguel fixo todo mês, não tem como só o brownie me sustentar. O brownie me sustentou até agora, até aqui e tal, foi muito legal, mas daqui em diante eu preciso
diversificar os meus produtos. E não foi um problema para mim, porque eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de inventar moda. Então, foi ótimo, porque ali, na hora de aumentar o meu cardápio, eu consegui imprimir mais ainda da minha essência, assim, e do que eu sou e do que eu gosto de fazer. Então, acho que é muito importante para isso, principalmente para aumento de faturamento, para tu conseguir atingir uma gama maior de pessoas. A gente, quando foi ali para 24 de outubro, teve que pensar em salgados também, né? Porque não adianta, às vezes. Tem gente que não gosta de doce, tem gente que quer fazer uma pausa para almoçar, para fazer um lanche. Então, eu acho que é importante a gente beber de várias fontes diferentes, não de uma só. E quais foram as principais mudanças e tendências que tu percebeu ao longo desses anos? Aí, quase uma década, né? Desde o nascimento da Consuelas. Exatamente. Não, esse ano, em novembro, a Consuelas completa 10 anos de vida. Minha primeira filha, eu digo. Mas, então, eu sempre fui muito atenta a essas coisas, sabe? Eu acho que existe tendência, inclusive, e muito na alimentação, né? Tem coisas que a gente vê que entram na moda, depois saem. Isso, as pessoas me assombravam muito, assim. Ai, tu não tem medo que o brownie saia de moda, assim como o brigadeiro, como o donut, como o cookie, churros, né? E eu sempre acreditei no meu produto. Por mais que saia de moda, um produto que é bom nunca sai de moda, né? Quem gosta de comer aquilo nunca vai deixar de comer, porque não é mais tendência, eu acredito. Já tá até dando um ronquinho na barriga aqui, ó. Eu tô também vendendo meu peixe, né? Que eu não sou boba. Então, Isso. primeiro, eu identifiquei, na verdade, a possibilidade, a grande chance de venda de produto em cima do brownie, não por conta de tendência, e sim por acreditar na receita daquele produto, porque eu sabia que era um bom produto. Então, o brownie nem estava estourado na época e eu já acreditava que poderia ser um bom produto, assim, para uma marca. E aí, depois disso, sempre antenada nas coisas, eu vi que estava entrando essa onda de food truck, por exemplo, e aí tive que adaptar sempre ao meu negócio, né? Porque, um food truck, né? Um truck enorme para vender só brownie não fazia muito sentido. Então, bom, quem sabe a gente não faz uma bicicleta? E aí a gente teve a primeira food bike do Rio Grande do Sul, assim, com muito orgulho eu digo isso. E é isso, é importante a gente estar sempre analisando e pesquisando e entendendo o mercado. Tanto que ter ido para a Espanha também me abriu os olhos, sabe? E é uma coisa que eu sempre procuro não estar olhando só para o meu meio e só para o meio da gastronomia. Eu procuro olhar para várias áreas diferentes e encontrar as tendências também fora da gastronomia. Eu acho super importante. E poder surfar nessa onda, né? Exato. Aproveitar, querendo ou não. Depois veio o boom dos brownies, a gente já estava com uma certa expertise, o que foi ótimo. A questão dos food trucks também, a gente pegou a onda. E saber também quando abandonar a onda, eu acho que é algo muito importante, assim. Saber a hora que deu disso aqui, vamos ver outra coisa. Para não morrer com a onda, né? Exatamente. Então, tá sempre inovando. E aí, a equipe foi crescendo, né? Sim. E os desafios também. Sim. Então, como é que é lidar com as pessoas? Como é que tu faz hoje para lidar com a equipe? Eu digo que, com certeza absoluta, essa é a tarefa mais difícil do meu trabalho, assim. Porque eu sou uma pessoa muito sensível e já apanhei muito até aprender que a gente tem que conseguir separar as coisas no mundo dos negócios, assim. Digo trabalho de amizade, relação de trabalho com relação, né, de amizade mesmo. E assim, é um desafio diário trabalhar com pessoas, mas eu também digo que sem elas eu não teria chegado a lugar algum. Então, elas são fundamentais, assim, são peças-chave para o meu negócio. Mas é uma área onde eu procuro sempre estar me desenvolvendo, porque é isso, eu entrei eu caí de gaiato no mundo do RH, digamos, né? Eu fazia brownie na casa da minha mãe e aí, do nada, eu tive que aprender a lidar com fornecedor, a negociar com banco, a lidar com pessoas e liderar pessoas, né? Que não é só tu lidar com pessoas, tu tem que liderar essas pessoas. Então, é um grande desafio, assim. Grande desafio. E aí, entender como se estruturam todos esses processos que envolvem o negócio também, né? A gente está falando aí de controle de estoque, gestão financeira, precificação, o marketing, né? Sim. Como é que foi para ti, então, cair tudo isso no teu colo e tu ter que ir batendo no peito e marcando gol, né? Então, no início, e foi fundamental para mim, eu tive uma sócia, que era
era minha tia. E ela tinha a empresa dela antes de ter a Consuelas. Ela já tinha uma empresa há 20 anos também no ramo da alimentação. Então, ela me ensinou muito do que eu sei, assim. E, mesmo assim, quando ela saiu, eu ainda achava que meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho só 6 anos, sabe? Fiquei tipo, socorro. Eu sou uma... Porque é a criança de 6 anos, Não, né? é isso. Eu ficava pensando, meu Deus, eu sou uma jovem tendo que lidar com boletos e pessoas e aluguel e coisas, sabe? Tudo muito difícil. Mas, mais uma vez, na dificuldade foi quando eu aprendi, assim. Eu fiquei completamente sozinha quando ela saiu da sociedade. Éramos eu e uma funcionária. E dali por diante eu tive que reorganizar tudo, sabe? Mas, com o tempo, e óbvio que só com o tempo para a gente entender essas coisas, eu fui aprendendo que para minha empresa crescer e dar certo, eu precisaria terceirizar coisas que outras pessoas poderiam fazer por mim. Por exemplo, no início eu ficava só na cozinha e eu achava, não, eu não posso sair da cozinha. Então eu ficava na produção e uma funcionária ficava no atendimento. E quando ela saía de intervalo, eu tinha que sair da produção e descer para o atendimento. E eu ficava pensando, não posso sair da produção. Porque ninguém vai fazer o meu brownie como eu faço. E aí, até eu entender que, sim, qualquer pessoa poderia fazer o meu brownie, se bem treinada e com, né, recursos, demorou um tempo, mas depois foi uma libertação, assim. Porque daí da produção eu fui para o atendimento, que é uma parte que eu adoro, de conversar com as pessoas, de me aproximar dos meus clientes. E aí depois eu tive que entender que eu tinha que sair do atendimento, eu tinha que sair de trás do meu balcão para minha empresa crescer. E hoje em dia eu terceirizei tudo que eu pude, passei o trabalho para outras pessoas da minha equipe e eu me encontro somente no marketing da empresa. Claro, uma questão de gestão, né? Eu lido com as pessoas também que trabalham comigo, mas o meu foco e o meu ênfase é o marketing. Porque eu já entendi que isso... ninguém vai fazer como eu faço. Se meu negócio tem a minha cara, e sou eu que tenho que fazer isso. E qual é o recado que tu dá para quem está conosco aqui em relação a soltar o controle, não ser centralizador, né? Olha, a Consuela só cresceu no momento em que eu larguei de mão o trabalho operacional. Porque por mais que a gente queira ser um polvo e agarrar tudo com as nossas próprias mãos ao mesmo tempo, a gente não consegue. Quem quer ser bom em tudo não é bom em nada, né? Ao mesmo tempo. Então, confiem, peguem ajuda, peçam ajuda. Pedir ajuda é algo muito importante, né? Desenvolvam as pessoas que trabalham com vocês. Acho que isso é algo essencial, assim, para que vocês tenham confiança o suficiente para poder agarrar outras frentes do negócio que são tão importantes quanto a produção, quanto o atendimento, né? Então, a minha dica é essa. Peçam e aceitem ajuda. E desenvolvam bem as pessoas que trabalham com vocês. A tia saiu, o marido já era namorado? Não, nossa, por um bom tempo fiquei sozinha. Digo, sozinha, só eu administrando a Consuelas, nunca sozinha, porque eu sempre tive as pessoas que trabalham comigo. Mas, hoje em dia, meu marido trabalha comigo. E, assim, era algo que eu sentia muita falta desde que a minha tia tinha saído, de dividir os problemas da empresa com alguém, sabe? É muito difícil, é um fardo pesado de tu carregar sozinha, assim. Por mais que eu adore trabalhar sozinha, às vezes tinham decisões que eu não conseguia, assim, que eu queria uma segunda opinião, e aí acabava que eu dividia com as amigas, dividia na terapia, dividia com meus pais, mas, assim... ter alguém que está dentro do negócio contigo e que te ajude a decidir e agarra as tarefas mesmo junto contigo, que pegue junto, né? É muito legal. Então, assim, eu tô tendo gosto disso de novo, sabe? E tem sido maravilhoso. E, na verdade, a gente começou a fazer isso desde que eu descobri que estava grávida e que eu não poderia mais trabalhar naquele ritmo que eu trabalhava, assim. Eu precisava de uma segunda Bibiana dentro da Consuelas. E o meu marido, só de já estar convivendo comigo há algum tempo, já tinha visto o pique da coisa, tanto que ele entrou e já... nem precisei treinar muito, assim. Ele já estava meio avisado das coisas. E quem engorda o gado são os olhos do dono, né? Exato. Não, é bom porque o meu marido são os meus olhos no corpo de outra pessoa e aí eu não consigo me multiplicar, mas consigo
ter outras pessoas tendo os mesmos olhos que eu, assim, em outras pontas da empresa. Então, hoje em dia, ele fica na gerência da operação da nossa loja e eu fico na parte da cozinha e do delivery e da lançamento de novos produtos, enfim. E conta para nós, Bibiana, qual foi o maior desafio da tua gestão, né, desde que surgiu a Consuelas? Ai, são tantos. São muitos. Mas... como eu já disse, não quero ficar batendo na mesma tecla, mas eu acho que as pessoas são o meu maior desafio, assim, porque eu penso muito que cada pessoa é um universo inteiro, assim, né? Então, cada pessoa tem seus filhos, seus pais, marido, seus próprios problemas, e aí quanto mais pessoas trabalham contigo, mais universos são e mais gente tu tem que ajudar a solucionar as coisas, porque eu não sei não me envolver. Quando me pedem ajuda, eu ajudo. Adoro e maior... Assim, acho que a melhor parte do meu trabalho é ver as pessoas crescendo e conquistando as coisas através da Consuela, sabe? Então, esse é um grande desafio da minha gestão, mas, ao mesmo tempo, é tão gratificante que a gente até esquece dos perrengues, sabe? Mas eu acho que... Eu nunca fui muito boa na questão de organização financeira, assim. E, por isso, eu contratei uma pessoa para me ajudar. Porque é isso, eu acho que é importante a gente ter mentores e pessoas que nos auxiliem naquelas partes que a gente não domina tão bem. Então, acho que a organização financeira, depois que a minha tia saiu, porque ela era muito a pessoa do caderninho, que anotava tudo que chegava para mim e dizia, abre teu olho aqui, ó. E aí, tu perder isso e tu não ter mais alguém que fique no teu pé, assim, e tu ter que ficar te controlando, eu acho que é um grande desafio. Mas hoje em dia tudo certo. Depois que eu entendi que eu poderia colocar alguém capacitado para fazer isso por mim, as coisas melhoraram. E agora vamos falar dos clientes, né? Porque eles que pagam a conta, né? Sim, isso! Não. Como é que vocês captam, né? Atraem, né? Encantam os clientes lá na Consuelas? Olha, nós somos uma loja de calçada, né? Mas mesmo assim, eu sempre procuro treinar as pessoas que trabalham comigo, que estão no atendimento. E eu sempre digo, ó, a partir do momento em que alguém bota o pé aqui dentro da loja, essa pessoa precisa sair, nem que seja com uma garrafa d'água comprada. Vocês precisam, né? A pessoa está nos dando o prazer de recebê-la dentro da nossa loja. Ela precisa ter um bom atendimento, ela precisa receber um bom dia, uma boa tarde, ela precisa entender que ela foi vista ali dentro. Então, um atendimento na loja é algo que eu sou bem chata, assim. E me conecto muito com as pessoas através das redes sociais. Porque, principalmente depois da pandemia, a Consuela se tornou um negócio muito mais de delivery do que presencial. Eu acho que os costumes das pessoas de consumir assim, doces e alimentação mudou muito depois da pandemia, né? O delivery deu um boom, foi absurdo, assim. E ali eu entendi que, bom, eu não estou mais atendendo meus clientes pessoalmente. Eu não consigo mais ter aquele tete-a-tete de conversar com as pessoas, entender o que elas querem, sugerir produtos. Porque na hora que a pessoa entra na tua loja, para tu fazer a venda, é sempre importante tu entender o que a pessoa quer, né? O que a pessoa gosta, enfim. E pelo delivery não tem muito como tu fazer isso, porque tu não tem uma proximidade com o cliente, né? Então, eu tento fazer essa pós-venda muito forte, assim. A gente manda um folder junto com os papéis de delivery, com contato direto no nosso WhatsApp para as pessoas passarem feedbacks, entrarem em contato conosco. E me comunico muito com a nossa clientela pelas redes sociais, muito mesmo. Daqui a pouco eu vou te fazer mais umas perguntas de redes sociais, tá? Mas antes eu quero saber um pouquinho da importância dos feedbacks, né, na tomada de decisão de vocês. Nossa, eu acho que sem feedbacks a gente não cresce, não aprimora nosso trabalho de forma alguma. E isso foi um grande desafio para mim no início, porque como eu que ficava na produção, eu levava muito pro pessoal quando eu recebia feedback. Me doía muito, assim, até eu entender... Tipo, eu errei hoje na produção do Brownie. Não, eu ficava muito chateada. Nossa, perdi o sono, levava pra terapia, chorava. Até eu entender que a pessoa não estava falando de mim, não estava me desqualificando, né? Que a pessoa estava falando do produto. E aí até eu aprender que aquilo era a melhor coisa que poderia acontecer para eu
pegar esse feedback e aprimorar o meu produto. A pessoa estava me dando uma chance de eu melhorar. Gratuitamente. Exatamente. Então, até eu entender isso e aprender a separar, né? Eu, Bibiana, do produto que eu estava fazendo, assim, e até aprender a não levar para o pessoal e usar isso ao meu favor, eu sofri bastante, foi bem difícil. Mas, hoje em dia, a gente deixa o nosso contato direto de telefone justamente porque a gente quer que as pessoas venham nos passar a experiência que elas tiveram, assim. Porque todo dia a gente tem um ajuste de processo. Para mim, assim, nada é engessado dentro da Consuela, sabe? Gurias, eu sempre digo, agora a gente está fazendo assim. Só que aí entra um feedback de alguma coisa... que, óbvio, a gente coloca numa peneira, bota na balança, vê, é razoável isso que a pessoa está falando, não é? Bom, é razoável, vamos mudar o processo. Gurias, vamos mudar o processo. A gente muda o processo, sempre em busca de melhorar, assim, entregar a melhor experiência possível para os nossos clientes. E é uma jornada de experiência e encantamento, né? Sim. Vocês mapearam isso? Olha, eu desde que comecei fazendo os brownies e entregando eles em caixa na casa das pessoas... Eu, desde a primeira caixa que entreguei, escrevia uma mesma frase na caixa, à mão, com uma caneta Bic mesmo, e assinava com o meu nome embaixo. E até que eu me lembro que eu fui fazer um pitch para ganhar uma consultoria na Universidade Federal aqui de Porto Alegre. E aí eu estava apresentando meu negócio, e aí a galera que estava na bancada, os jurados, me disseram, tá, mas tu acha que tu vai conseguir escrever esse bilhete à mão para sempre? Como é que tu vai escalar isso? Né? Tipo, tu não pode me trazer isso como um diferencial do teu negócio. E eu fiquei em choque, né, em primeiro lugar, mas depois eu levei isso para minha vida e realmente chegou um momento que eu não conseguia mais escrever em todas as caixas, porque não era mais eu que estava fazendo os brownies. Então, por isso que eu acho que o que faz muito parte desse encantamento do cliente é o estar presente com a minha cara nas redes sociais, todo santo dia. Porque é onde as pessoas conseguem me ver, conseguem entender que eu estou aberta a qualquer tipo de feedback, que eu sou uma pessoa super descontraída e palhaça, engraçada. E eu acho que isso cria uma proximidade e também o encantamento do cliente. E a partir do momento que eu me dei conta que eu não poderia mais escrever à mão em cada caixa de encomenda que saísse do meu negócio, eu treinei as pessoas que trabalham comigo, então todos os pacotinhos de delivery vão com o nome da pessoa, vão com uma carinha de feliz. Quando é alguma data especial, a gente manda um recado junto. E a gente padronizou um recado especial para mandar para as pessoas num papel. É mais impessoal? Mas é a forma que eu encontrei de seguir demonstrando que eu quero ter uma proximidade com a minha clientela, sabe? E aí tu foi com a tua cara para as redes sociais. Isso. Foi intencional ou tu foi sentindo que tinha esse retorno positivo por parte do teu público? Eu, por muito tempo, relutei, assim. Eu peguei muita fase de início, assim, do meu negócio. Era só Facebook e tal. Então, não tinha essa função de stories, que eu acho que é onde eu me aproximo mais com as pessoas. Porque os stories, querendo ou não, é quase que uma novela, né? Uhum. A gente acompanha a pessoa ali ao... o que essa pessoa tá fazendo agora? Então, é quase que um reality show da vida da pessoa, assim. E depois que eu migrei pro Instagram, eu fiquei por muito tempo só postando foto de produto e sem colocar meu rosto. Aí, uma vez que outra, eu botava uma foto minha, porque não existia stories ainda. E eu via que toda vez que eu colocava algo com o meu rosto aparecendo, dava um engajamento absurdo, assim. E aí, várias pessoas e amigos que trabalhavam com isso me diziam, tu tem que aparecer mais, tu tem que aparecer mais. Tu fala também, tu é tão destemida, tu não é nada tímida, por que tu não bota a tua cara aí? Só que no início é muito difícil, né? Tu te sente uma besta olhando para um celular, assim, falando sozinha. Tu fica com vergonha na rua, meu Deus, as pessoas estão me olhando, eu tô falando aqui sozinha. Hoje em dia eu nem tô mais, assim, eu vou na Ceasa fazer compra, vou na Atacado fazer compra, tô sempre com o telefone aqui, ó. E fica todo mundo me olhando torto, eu dou risada. Mas eu acho que isso criou uma comunidade, assim, desde o momento que eu comecei a aparecer. E eu vi que eu estava criando laços com pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que me acompanhavam ali diariamente. É muito legal. E assim, eu absorvo muitas coisas boas através disso. Não só a venda do meu produto em si, sabe? Porque era isso. Chegou uma hora que o Instagram estava chato, assim. Ninguém mais quer ficar vendo um Instagram que é só uma vitrine de loja. Ninguém mais quer sentir que está sendo... que estão tentando te vender uma coisa a todo tempo.
Às vezes tu só quer saber o que o fulano de tal tá fazendo, tu não quer sentir que estão tentando te vender alguma coisa a todo momento, tu tá deitado na tua cama, tu só quer ficar vendo coisas aleatórias ou sabendo como é que é o dia a dia do lugar onde tu come, de onde vem o produtor que faz os ovos da confeitaria que tu gosta. Ou, né, aquela loja de roupa que tu gosta de comprar. Quem é que está fornecendo as roupas para ela? Quem são as pessoas que estão por trás das câmeras, né? Então, acho que isso é muito importante. Foi algo que eu tive esse tino, assim, e hoje em dia entrou na minha rotina. Não faço mais nem... Eu nem me obrigo mais a fazer, já é meio automático. Eu acordo, sento na mesa de café da manhã, dou bom dia e ali eu começo meu dia. E essa foi uma forma que tu encontrou de escalar o bilhetinho lá, feito à mão, lá na Federal, né? Quando te disseram que tu não daria conta, e aí tu leva para as redes sociais? Com certeza. Com certeza. E principalmente quando eu quero, assim, é ótima a função das redes sociais, porque às vezes eu realmente estou em dúvida do que fazer. E eu quero ouvir o que a minha clientela quer, porque não adianta o que eu querer, né? Então, é ótimo essa proximidade e a possibilidade que eu dou das pessoas fazerem parte do meu negócio junto, Co-criarem contigo, fazer uma pesquisa de mercado gratuita, exatamente, né? Exatamente. Eu acho isso uma das partes mais positivas, assim, dessa relação nas redes sociais. E aí, trazendo um pouquinho do exemplo de vocês para quem está nos assistindo aqui, né, no MesaCast, eu sei que é uma retórica, né? Mas qual a importância das redes sociais para um negócio, para um empreendedor? Eu acho que é a maior ferramenta e a maior aliada dos pequenos empreendedores hoje em dia. Porque tu pode, sim, não gastar nada com redes sociais, óbvio. Depois, existe formas de tu patrocinar, né, os teus posts, estar na internet, nas redes sociais de uma forma paga, onde tu alcança muito mais gente, mas tu consegue fazer muita coisa no orgânico também. E, assim, a maior vitrine do meu negócio hoje em dia é minha rede social. Então, essa é uma outra super dica que eu dou. Apostem nas suas redes sociais, porque eu vendo muito por lá. É meu canal de venda, na verdade. E é bizarro, eu conto para as pessoas e ninguém acredita. Eu vou lá hoje, eu não tenho, por exemplo, programação de posts. Todo mundo chega para mim, tu é louca, como é que tu não deixa os posts da semana já programados? Eu digo, eu preciso saber como é que o dia tá para saber o que eu vou postar. Bom, se tá chovendo, eu sei que o produto que mais vende é o meu bolo de cenoura, por exemplo. Não adianta nada eu postar um sorvete num dia frio, eu não sei como é que as coisas vão estar, eu não sei qual vai ser o assunto da semana, e isso eu gosto de conectar muito, assim. Assuntos que estão sendo muito falados no momento. Por exemplo, essa semana a gente mexe no Instagram, só enxerga a Barbie, né? É verdade. Quem não tá falando da Barbie tá vivendo uma caverna. Então, assim, tu tem que estar ligado nas coisas. Então, para mim, não adianta essa questão de ficar engessando posts. Então, voltando, assim, é bizarro, porque funciona mesmo. Eu posto uma foto de um bolo de cenoura. Às vezes eu tô dentro da nossa cozinha de produção, que é onde sai o nosso delivery. Apita um pedido do delivery, eu vou abrir e é o bolo de cenoura. E dali em diante só começa a vender isso. Então, assim, tu consegue, inclusive, com as redes sociais, influenciar mais o que é melhor para ti, para vender, assim. Hoje eu quero vender tal produto. Bom, então vamos dar foco nisso nas redes sociais. Então, assim, ela é uma grande aliada nossa, dos empreendedores. Tem gente que não aposta nisso e eu acho que é um grande desperdício. Mas eu acho que tem um ponto que talvez caiba a nós aqui no nosso bate-papo reforçarmos, e aí eu deixo contigo, jogo a bola para ti, que é, primeiro, não só colocar produto. Sim. Segundo, ter uma personalidade, né, da marca, que nem tu falou do senso de humor. Eu vi, por exemplo, tu mordendo um bolo com a foto do teu marido no Dia dos Namorados. Sim. E comecei a rir, entendeu? Sim. Então, qual que é a importância de levar essa personalidade, esse senso de humor para o seguidor? Eu acho que não é... A questão não é nem levar o senso de humor se tu não é uma pessoa desse lado. Tem que ser original. Eu acho que tu tem que te encontrar e entender como tu pode imprimir quem tu é de verdade quando tu desliga o celular. Porque tu não pode ser duas pessoas, assim. Tanto que tem gente que chega na minha loja, às vezes eu tô atrás do balcão atendendo, e as pessoas ficam, meu Deus, tu é igual, tu é a mesma pessoa aqui falando comigo e nos stories do Instagram, e sim... Primeiro que eu acho que dá muito menos trabalho tu ser a mesma pessoa, sabe? Isso é tão mais legal, assim. Tu conseguir imprimir a tua identidade, quem tu é e fazer disso a cara da tua empresa é muito importante.
E assumir as tuas opiniões, assim, sabe? E ser uma pessoa autêntica. Acho que a autenticidade é tudo. Então... O que tu tinha me perguntado? Eu já me perdi. Não, a importância de ser original, né, Isso. de reforçar os teus valores ali e de não ser só produto, né, na rede social. Exato. Não, é como eu te disse, eu acho que tá todo mundo de saco cheio de sentir que tem algo sendo ofertado a todo momento para si, sabe? Porque é isso, antigamente a rede social era só uma rede social onde tu via fotos das pessoas. Ah, fulano tá viajando, ciclano tá fazendo não sei o quê. Depois, dentro da rede social, já existe forma de tu comprar através dela. E anúncios, e 1000 anúncios aparecendo para ti. Então, assim, eu acho que tu pode vender teu produto diariamente. Eu vendo meu produto diariamente. Mas de uma forma que não... Exato. Né? E de uma forma que não fique tão evidente que tu deixe as pessoas à vontade para isso, sabe? Eu acho a autenticidade a grande chave para um sucesso nas redes sociais, com certeza. E quando a gente fala, então, de rede social com tráfego pago, né, o marketing, quais são as principais ferramentas que vocês utilizam e estratégias, né? Então, por muito tempo, eu utilizei somente as redes sociais de forma orgânica. Assim, eu demorei muito tempo para começar a investir grana nisso mesmo. Hoje em dia, não faço muito, porque eu tenho um público bem fiel, assim, de redes sociais e acabou que quando eu comecei a impulsionar os posts e fazer post patrocinado, eu mesma fazia e não sabia muito bem como direcionar isso. E aí acabava que eu recebia mensagem de umas pessoas assim: oi, quero encomendar um bolo. E era de São Paulo. Sei lá, do Rio de Janeiro. A pessoa, me chama no WhatsApp, 021. Ali eu digo, tô fazendo tudo errado, sabe? E aí... E às vezes tu acaba também, se tu não sabe direcionar bem... Às vezes tem gente que não vai achar a menor graça no teu conteúdo e aí tu tá perdendo dinheiro, porque tu tá apostando teu dinheiro num público que não é o teu público-alvo. Então, eu acho que a primeira coisa para quem quer patrocinar post, crescer no Instagram, é definir um público-alvo. Porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Então, principalmente para quem tá no início, assim. Para tu conseguir nichar o teu Instagram, porque também não adianta isso. Tá, tudo bem. A Consuelas é um Instagram de confeitaria... que eu consegui introduzir o humor em cima. Mas eu consigo casar as duas coisas. Então, eu faço conteúdos de confeitaria com humor junto. Por exemplo, tu tá me falando que viu um vídeo meu mordendo um bolo com uma foto da cabeça do meu marido. E é isso, assim. Eu tava vendendo um bolo. Aquele era o nosso produto de Dia dos Namorados. Então, assim... para tu não se perder, é muito importante também... Antes de tu pensar em patrocinar alguma coisa, tu aprender a como casar a tua personalidade com o que tu tem que vender. E, a partir daí, dou a dica de, se possível, terceirizarem a questão do tráfego pago. Porque, para mim, até hoje, é algo que eu não consigo fazer sozinha. Porque tem uma facilidade, né? Na rede social tem um botão que tu só vai ali e põe impulsionar. Aí tu seleciona um público automático e tu bota lá 10 pila por dia, sei lá, 7 pila por dia. Só que acaba acontecendo isso, teu dinheiro vai para lugares que tu não... Às vezes tu nem consegue atender uma pessoa de outro estado, né? Então, é importante procurar ajuda ou curso, né? Existe muito curso hoje em dia para tu ter uma mínima noção de como fazer isso, assim. Mas é muito importante, sim. Os nossos seguidores foram aumentando muito em razão dos posts impulsionados depois que eu comecei a fazer, assim. Bom, a gente está na Vero, né? A gente está falando do que é de verdade, né? Levar os valores corporativos, institucionais de vocês para as redes sociais de uma forma verdadeira é fundamental, né? E eu acho que isso é uma dica também para quem está empreendendo, né? Com certeza. Não, tem que ter verdade na coisa. É isso, assim. A gente não consegue estar em todas as pontas ao mesmo tempo, mas... É importante que as pessoas saibam, e principalmente quando tu bota a cara no teu negócio, assim, que tem um pouco de ti em cada coisa que tu entrega. Por mais que a pessoa receba um pacote de delivery na casa dela, ela sabe quem está por trás daquilo e sabe como é que as coisas são feitas. Então, por isso, eu acho muito importante também a gente participar nessa clientela de todo o nosso processo de fazer os doces... Como é que os produtos são embalados, para as pessoas enxergarem a verdade do lado de cá, né? Porque quando tu é cliente, às vezes tu recebe um pacote na tua casa, tu não sabe onde aquilo foi feito, por quem aquilo foi feito,
como aquilo foi feito. Então, eu procuro muito mostrar. Tipo, agora, por exemplo, eu tô na nossa cozinha de produção. E nada é maquiado ali, assim, sabe? As coisas são como elas são, de verdade. Então, assim, às vezes, né, as gurias tá tocando o barulho do delivery atrás, as gurias estão conversando, e é assim que eu gosto de levar as coisas, sabe? Eu não gravo as coisas 2 vezes. Eu gravo uma vez só, porque eu acho que é isso aí. Essa semana me chamou a atenção que tu não conseguiu almoçar. E aí tu estava comendo um bombom de morango, né? Ontem. Com um leite condensado, um chocolate em cima, assim, que Sim. saliva, né? Sim. A equipe vai sair aqui do MesaCast, depois vai todo mundo lá pro Consuelas, né? Ai, vai ser ótimo. Vou amar receber vocês lá. Mas é isso, hoje estou sem almoçar novamente. Mas é que eu sou uma grande formiga, assim. Eu abri a Consuelas para poder comer doce, mais doce, e poder comer o tipo de doce que eu gosto. Então, isso é algo também que as pessoas me dizem, meu Deus, quando eu te vejo comendo alguma coisa, me dá mais vontade. Então, uma bela estratégia de marketing, gente. Comam seus produtos e mostrem para as pessoas que vocês consomem o produto de vocês, né? Porque isso é outra coisa. Tu tem que acreditar, tu tem que gostar do teu produto, né? Tu tem que mostrar para as pessoas isso, que tu come porque tu gosta e tu faz aquilo de uma forma tão gostosa, assim, que dá gosto de comer e que tu come mesmo, que aquilo faz parte do teu dia a dia. Porque isso é outra verdade que a gente tem, assim. Tem Consuelas na minha casa todo dia. E tem gente que eu conheço que vende produto, mas não consome. Então, tu não prova para saber se está bom. Tu não fica fazendo teste para ver como é que o produto chega na tua casa no delivery. Eu faço muito isso. Que tu entra no aplicativo de delivery e pede o teu produto. Se tu pode muito bem só passar lá, abrir a geladeira e pegar. Eu digo, não, mas não é isso que eu quero fazer. Eu preciso entender como é que o produto está embalado, como é que ele está chegando na casa das pessoas depois de um trajeto de moto, né? Então, tudo isso, sim, eu consumo muito os nossos produtos. E a receita que tu faria para ti é a que tu compartilha com o cliente. Com certeza. Eu quero que as pessoas tenham o prazer de comer assim como eu tenho, sabe? Então, nossas coisas são exageradamente recheadas. A gente não economiza, trabalha na abundância da coisa. É bastante cobertura, bastante recheio. Porque é como eu gostaria de ser atendida e, enfim, nos outros lugares que eu vou. Por isso que eu sou tão chata, assim. Eu vou nos lugares e eu fico, podia ter mais disso, podia ter mais aquilo. Então, é isso que eu procuro fazer com a minha clientela, assim. Ter um produto que é o tipo de produto que eu gostaria de receber no momento que eu compro algo. E qual é hoje, no teu portfólio de produtos, o teu item favorito no momento? Isso é muito sazonal, tá? Cada hora eu tô gostando de uma coisa. Por exemplo, quando eu estava grávida da minha filha, eu tive uma tara por doce de ovos. Só que eu não tinha nada de doce de ovos na Consuelas. E aí, o que aconteceu? Criou. Exato. Comecei a comprar doce de ovos de vários lugares. E aí, pega um pouquinho disso aqui, que é bom, aí disso aqui, que também é bom, e faz o teu próprio produto. Porque eu não aguentava mais pegar meu carro todo santo dia e ir numa outra confeitaria comprar. Eu digo, não, eu preciso ter meu próprio doce de ovos. E, no momento, passou essa tara aí da gravidez. Eu acho que o bolinho de cenoura com brigadeiro e bombom de morango, com certeza, estão nos meus top 5. Depois o brownie, creme com morangos, o pão de mel. Eu vou pedir socorro aqui, gente, Não, porque tá começando a aumentar aqui a intensidade do desejo. Imagina pra mim o quão difícil não é, assim, ter todos os dias ao meu alcance e não estar só me alimentando disso. Eu sou muito formiga. Eu deixo de almoçar para comer um doce, como tu mesmo disse. É o que eu vi nas redes sociais, né? É isso aí. É o que acontece de verdade. E quem é a Bibiana fora de empreendedora, esposa, filha, mãe, né? O que ela faz, do que ela se alimenta, fora os doces da Consuelas? É difícil, né? Eu parei para refletir esses tempos que sempre quando perguntam quem tu é, a primeira coisa que tu diz é o que tu faz profissionalmente, né? Só que eu sou muito mais do que isso e, assim, eu vou muito além do meu negócio, embora o meu negócio tenha um grande espaço da minha vida e seja um grande amor que eu tenho. Eu sou várias outras coisas. É isso, sou mãe de pet, mãe da Aurora, esposa do Kevin, filha da Clarissa e do Marcílio, amiga das minhas amigas. Eu sou uma mulher inconformada, eu acho que eu diria assim. Eu tô sempre pensando o que eu posso fazer além do que eu já estou fazendo.
sabe? Eu sou muito inquieta e tô sempre buscando fazer coisas novas e ter novos prazeres na minha vida, assim. Ai, é difícil, né, gente? Falar da gente, assim, não sei. Quem se define se limita, né? Exato, mas eu acho que uma grande definição é essa. Eu sou uma mulher muito inquieta. E eu acho que só por isso a Consuelas existe. E só por isso, hoje em dia, eu posso me apresentar como dona da Consuelas. Então. Quando tu iniciou essa jornada lá em 2013, né, 10 anos atrás, tu imaginava que a Consuelas chegaria aonde está hoje? Eu poderia te dizer que sim, porque eu sempre acreditei muito no meu negócio. Mas claro que não. Quando eu era pequena, minha mãe dá risada, porque ela disse que desde pequena eu dizia: vocês não vão precisar mais me pagar nada, eu vou ter muito dinheiro. Não é que eu tenha, gente, que eu tenha chegado lá. Não, ainda não. Mas, assim, sempre Mas tá vibrando na abundância. Não, isso. E sempre acreditei muito que eu conseguiria fazer o meu próprio dinheiro, o meu próprio negócio, sabe? Então, acho que isso foi muito importante, assim, desde o início, acreditar no meu produto. Mas, óbvio, que eu não imaginaria que eu estaria aqui tanto tempo depois. Esse ano, a Consuelas fecha 10 anos, e eu pensei no início que o brownie seria só um extra na minha vida, assim. Mas aí eu me dei conta que ele tinha me levado a realizar o grande sonho de morar fora, estudar fora. E eu pensei, opa, talvez ele não seja só um extra, né, na minha vida, e talvez eu possa assumir isso como a minha atividade principal. Porque quem trabalha com confeitaria escuta muito das pessoas: tá, mas o que tu faz além disso? E eu já escutei muito isso. Tá, mas o que tu faz além de fazer bolinho? Como assim, o que tu faz além disso, né? Já é muita coisa. Escuto muito isso na maternidade também. Tipo, ai, tá, mas o que tu fez? Ai, o que tu fez tal dia? Eu falei, fiquei em casa cuidando da minha filha. Tá, mas tu só fez isso? E aí tu fica... Poxa, mas já não é o suficiente, sabe? É a mesma coisa com... As pessoas, às vezes, não entendem o que tem por trás de tu fazer só um bolinho, né? Tem muita coisa. Tem compra, tem pesquisa de preço, tem o teu tempo, tem o teu estudo, né? Então, é isso, é bastante, né? Já é bastante o que é feito. E essa inquieta, né, que saiu daqui de Porto Alegre, foi para a Espanha, ficou mais tempo do que originalmente imaginava, voltou para cá, criou a Consuelas e agora completa uma década. Sim. Aonde ela vai estar daqui mais uma década? Olha, eu falei isso na semana que os meninos foram lá gravar comigo para Vero. Mas, ao contrário, eu acho, da maioria das pessoas, eu quero que a Consuelas esteja muito bem e bem o suficiente para que eu possa diminuir o meu ritmo de trabalho, sabe? No início eu pensava muito, jovem, né? Quero ir para São Paulo, quero ir para não sei o quê, quero abrir loja, quero ter 10 lojas em Porto Alegre. E hoje em dia eu só penso, meu Deus, não. Porque é isso, assim, acho que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, graças a Deus, a dar valor para outras coisas. E hoje em dia eu dou valor com tempo de qualidade com a minha família, tempo de qualidade principalmente para as pessoas que trabalham comigo. Eu acho isso muito importante, assim. Manter um bom clima, né? Exato. Não, e as pessoas também não se matarem trabalhando, sabe? Porque é isso, enquanto a gente está trabalhando. Claro, trabalho é muito importante, a gente precisa se sustentar, mas ele não é tudo, porque de nada adianta tu ter um trabalho, tá ganhando bem, se tu não tem tempo para curtir o que tu tá ganhando. E isso eu me dei conta, assim, quando eu estava correndo demais e não estava olhando para o lado, eu me dei conta que a minha vida estava passando e eu estava trabalhando de segunda a segunda, 16 horas por dia, e não estava vivendo. E aí, de que adianta, né? Tu trabalhar tanto assim e tu tá fazendo teu corre, tá fazendo tua grana, mas tu tá vendo tua vida passar, e tu tá vendo tua vida passar lá de fora, de dentro da tua cozinha, ou de dentro da tua loja, de trás do balcão, sabe? Então, para mim, isso já não faz tanto sentido. Então, eu espero que daqui a 10 anos a Consuela seja minha filha já não adolescente, que hoje em dia eu considero ela como uma pré-adolescente, né?
que ela já consiga andar com as próprias pernas, eu consiga ter um ritmo mais tranquilo e que as pessoas que trabalham comigo também tenham um ritmo mais tranquilo, conquistem o que elas querem, assim, através do nosso trabalho, né? Dica que tu deixa para quem está começando a empreender agora? A primeira é a de não desistir. Que no início a gente tem muitos desafios, depois eles aumentam, mas assim, a gente tá muito tendencioso a acreditar que o negócio pode não dar certo. A cada desafio que aparece, né? A cada tombo que a gente leva, chega uma hora que a gente fica com vontade de ficar sentada no chão, de não levantar mais, assim. Mas não desistam, a gente sempre chega a algum lugar, sabe? Principalmente se a gente acredita no nosso negócio e no nosso produto. Obviamente, e eu ouvi isso num evento que eu fui essa semana, uma palestrante dizendo, e me pegou muito, é que antes da gente criar um negócio, não adianta a gente só ter paixão por aquilo. A gente precisa saber se o negócio é rentável, né? Então, assim, além de não desistir, é preciso entender que não adianta a gente amar o que a gente faz se aquilo não vai nos dar um retorno financeiro. Então, tentar fazer um estudo e entender se aquilo é viável ou não é. E, a partir disso, não desistir. Assim, traçar um destino certo e vai, sabe? Tem que persistir. E aquilo que eu já repeti várias vezes, que é o meu mantra de fazer com o que vocês têm. Assim, não fiquem esperando a hora certa, porque eu acho que o mar nunca vai estar propício, assim, 100% perfeito para a gente navegar, sabe? A gente é que faz esse trajeto todo ser possível ou não, eu acredito. E então ficar esperando. Quero esperar ter uma cozinha perfeita com equipamentos de inox e minha frota própria de motoboys. Estou dizendo no mundo da confeitaria, né? Ter minha loja própria num ponto central da cidade, numa calçada e tal, atender várias pessoas por dia. Não é assim, né, que a banda toca. Então, assim, não tem problema nenhum a gente começar de casa, que foi como eu comecei. E, às vezes, permanecer trabalhando de casa também, às vezes, muitas vezes, é mais rentável do que tu expandir o negócio absurdamente, começar a pagar aluguel, começar a pagar 1.000 funcionários, sabe? Então, é isso. Tentar, custo pequeno, trabalhar com o que se tem, onde se está e tirar o melhor proveito possível disso. Acreditem no negócio de vocês, gente. Acho que esse é o meu grande recado para todo mundo. Depois das dicas que eu já dei, assim, eu fui muito forçada a acreditar que o meu negócio não daria certo. E muitas vezes recebi a pergunta de se era só isso que eu fazia da minha vida. E assumam essa posição, assim, do sonho de vocês. Acho que esse é meu grande recado para as pessoas que querem empreender, né? Assumam essa posição de donos do próprio negócio e saibam que isso é o suficiente. E que isso é maravilhoso e que tem muito valor, sabe? No início eu me sentia muito desvalorizada, porque é uma menina que faz brownie na casa da mãe dela. Bom, isso já é muita coisa. Tem gente que está na casa dos pais e não está fazendo nada assim por si, ou pelo que acredita, ou em busca do que sonha e da sua independência financeira, ou principalmente a pessoa que não aguenta mais onde está trabalhando, que era o meu caso também. Então, assim, aproveite tudo isso. E dessa dificuldade, foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, assim, da dificuldade, ver como eu conseguiria fazer um negócio onde eu seria feliz. E a Consuelas é assim... E eu digo que é um grande privilégio a gente trabalhar com o que a gente ama. E eu sou uma pessoa muito privilegiada. E saibam que eu sou a voz do futuro, dizendo para vocês que vai dar tudo certo. E que vocês vão chegar lá. Que maravilha. Parabéns, Bibiana. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença aqui no Vem de Vero. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Obrigada. Prazer te conhecer. Igualmente. E desculpem falar tanto e tanta baboseira. Mas é isso aí. Obrigada. Não tem nada de baboseira, muito conteúdo de qualidade. Obrigada. Mas eu sou uma pessoa que, como eu disse, sou muito comunicativa, falo muitas vezes, acabo me perdendo, peço desculpas. Mas acredito que a gente conseguiu passar um conteúdo legal para quem está querendo empreender. Então, valeu muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigada. Gostou do case da Consuelas? Comenta aqui embaixo, manda para os amigos e vem de Vero.